Olá! No episódio de hoje você vai ouvir histórias de lendas locais assustadoras, vultos apavorantes e aparições reais. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e conte sua história aqui nos comentários para que ela apareça no próximo vídeo. A primeira história é O Cortejo das Almas. Há cerca de 12 anos, a avó de um amigo faleceu. Agora, para aqueles que não sabem, as famílias de viajantes irlandeses acreditam em algumas coisas assustadoras, e os avós do meu amigo eram viajantes. No dia do velório, quando o corpo é exposto por 24 horas, a mãe do meu amigo estava sentada sozinha na sala quando começou a gritar pelo meu amigo. Ele entrou para ver o que estava errado, e ela lhe contou que viu um homem muito alto, vestido todo de preto, com um grande chapéu de aba cobrindo o rosto, e contornos de pássaros circulando em volta de sua cabeça. Depois de um ano, poucos dias após a morte do meu avô, lembro de estar sentado em nossa sala de estar enquanto minha mãe estava no jardim, quando de repente recebi uma mensagem dela perguntando se eu estava na cozinha usando meu sobretudo. Eu era um adolescente emo e às vezes usava um sobretudo muito ruim, o que me rendeu o apelido de Príncipe das Trevas entre os amigos da minha mãe. De qualquer forma, liguei para ela e disse que não, e ela disse, que estranho. Eu vi um homem de roupas escuras e um grande chapéu me encarando na cozinha, e eu poderia jurar que ele estava cercado por pássaros. Me arrepiei muito porque lembrei da história que a mãe do meu amigo me contou, e não havia nenhuma possibilidade de minha mãe saber sobre isso, já que elas nem eram amigas. De acordo com a lenda dos viajantes irlandeses, esse homem é frequentemente visto após a morte de um ente querido, e os pássaros são as almas que ele está transportando para a vida após a morte. A próxima história é Entre o Medo e a Esperança. Eu havia me mudado do país e retornado para os Estados Unidos sozinho quando tinha 13 anos. Fiquei na casa de uma amiga da minha mãe. Primeiramente, ela era uma pessoa muito diferente do que costumava ser, vivendo naquela casa, sempre irritada. A própria casa tinha uma vibe muito negativa. Certa vez, lembro de estar assistindo TV na sala dela com o bebê ao meu lado. Olhei para baixo na mesa de centro e vi um ou dois orbes negros flutuando sob ela. Desviei o olhar por um minuto e, quando olhei novamente, eles tinham desaparecido. Pensei que fossem meus olhos, pois tenho problemas de visão. Então, relatei ao meu oftalmologista e fui diagnosticado erroneamente com glaucoma. Outra coisa que acontecia todas as noites era ouvir passos pesados no antigo piso de madeira do quarto onde eu dormia. Eu conseguia sentir os passos vindo da porta até os pés da minha cama, onde paravam. Eu sabia que havia alguém bem aos meus pés, mas estava com muito medo de me mexer. Comecei a dormir com uma lâmpada acesa e para ligá-la e desligá-la, era preciso tocar fisicamente 2 vezes. A mesma coisa acontecia e a lâmpada ligava e desligava sozinha. Tentei dormir em um quarto diferente e levei todas as crianças comigo para esse quarto. Naquela noite, a porta do quarto abriu sozinha e eu jurei ter visto alguém passar, mas todos estavam dormindo. E então, ouvi os passos pesados novamente, da porta até ao lado da cama. Eu estava tão assustado que continuei tentando ligar para minha mãe às 3 horas da manhã, e geralmente nesse quarto você tem recepção de celular. Mas não tive recepção por 10 a 15 minutos. Fiquei tão aliviado quando finalmente consegui falar com ela. Na manhã seguinte, voltei para o quarto onde eu normalmente dormia quando eu e todas as crianças decidimos sair da cama, e havia brinquedos dispostos em círculo no meio daquele quarto. Eu disse, vamos guardar esses brinquedos e fingir que não aconteceu nada, pessoal. Sinceramente, foi meio assustador. A amiga da minha mãe me disse uma vez, e se for um anjo? Nem tudo precisa ser ruim. E eu respondi, mas ela admitiu que, quando estava lá sozinha, a casa tremia e ela sentia que estava sendo observada.
Ela morreu, acho que entre 32 e 35 anos, de câncer que se espalhou rapidamente. Ela deixou 5 filhos. Espero que esteja bem onde quer que esteja. A próxima história é O Intruso Silencioso. Essa é uma história verdadeira que aconteceu comigo no ensino médio. Era meu último ano do ensino médio e eu finalmente tinha feito alguns bons amigos. Costumava ocupar a linha telefônica dos meus pais e ficar do lado de fora, falando ao telefone sem parar. Tínhamos uma casa de estilo rústico com uma entrada de carro bastante longa, e do outro lado da rua da minha casa e por toda a quadra havia um campo enorme. Havia uma mansão que pertencia a um médico local, lá no fundo do campo, só para dar uma ideia de como tudo parecia. Mas, mais ou menos, se você ficasse na entrada de carro da minha casa, olhando para o outro lado da rua, só veria um campo vazio até onde a vista alcançava. No final da entrada de carro estava nossa caixa de correio, ao lado do único poste de luz da quadra. Uma noite, eu estava parado no final da entrada de carro falando ao telefone com um amigo e minha mãe ficava aparecendo na porta da frente, reclamando para eu desligar o telefone e entrar em casa porque estava tarde. Sendo adolescente, eu dei a ela a desculpa de me dar 5 minutos várias vezes e continuei conversando. Lembro-me de reclamar sobre ela para o meu amigo, dizendo como ela estava me irritando, e coisas do tipo. Em certo momento, comecei a ouvir meu nome ser chamado novamente, mas desta vez era como um sussurro alto, como quando você está tentando chamar a atenção de alguém de forma silenciosa. Distintamente, lembro de dizer para meus amigos algo do tipo: "Oh meu Deus! Ela está me chamando de novo", e continuei falando. Alguns momentos depois, ouvi meu nome ser chamado novamente, ignorei e continuei conversando. Alguns momentos depois, ouvi também: "Venha até aqui". Eu me virei e percebi que a porta da frente estava fechada. Eu sei que achei isso estranho, mas não o suficiente para realmente registrar. Então, me despedi do meu amigo e entrei em casa. Quando entrei, meus pais já estavam deitados. Reclamei com a minha mãe que ela não precisava ficar gritando comigo, que ela poderia ter me deixado terminar a ligação, e coisas do tipo. Ela respondeu que não tinha colocado a cabeça para fora da porta em cerca de 1 hora. Corte para 2 horas depois. Eram cerca de 2 horas da manhã e eu estava no meu quarto assistindo a um filme de terror. Sou fã desse tipo de filme e levantei para ir até a cozinha fazer um macarrão instantâneo. Minha mãe, que me ouviu na cozinha, gritou do quarto para eu ter certeza de que a porta da frente estava trancada antes de ir para a cama. Saí da cozinha e fui em direção à porta da frente, conferindo se estava trancada. A porta da frente era daquelas com um vidro fosco no centro, de modo que você pode olhar claramente por pequenas seções. Outras seções são foscas para que você não possa ver. De qualquer forma, fiz o que costumo fazer e olhei por uma das pequenas seções claras. Por hábito, olhei para o poste de luz no final da entrada de carro. É como quando você fecha as persianas, por hábito, olha para fora enquanto faz isso. No entanto, por um segundo, não consegui ver o poste de luz. Pensei que talvez a luz tivesse apagado até que, de repente, a pessoa que estava do outro lado do vidro se afastou para o lado. Saí voando para o quarto dos meus pais, acordando meu pai e contando o que havia acontecido. Ele levantou da cama com a minha mãe, pegou um bastão e foi lá fora para verificar. Eles não viram nada. Acenderam todas as luzes, mas não encontraram nada estranho. Eu fui dormir. Na manhã seguinte, acordei e fui até o meu carro para ir para a escola. A porta do lado do motorista estava ligeiramente aberta. Imaginei que eu tivesse simplesmente deixado ela aberta de forma estúpida na noite anterior e entrei no carro para ir para a escola. Quando voltei da escola, encontrei um carro de polícia na minha entrada.
Aparentemente, alguém havia invadido nossa garagem durante a noite e roubado todas as ferramentas do meu pai e qualquer outra coisa de valor. Além disso, a pessoa tinha roubado de várias outras casas na nossa quadra ao longo da semana passada. Foi assustador pra caramba perceber que a pessoa estava literalmente se escondendo em algum lugar perto da minha casa, me atraindo enquanto eu estava ao telefone, e depois de várias horas ainda estava lá fora olhando para dentro da minha casa pela porta da frente. Já se passaram 10 anos e ainda fico abalado com essa história.